E se você comprasse a casa dos seus sonhos, e descobrisse que não está sozinho? Que vozes sussurram do porão pedindo para serem ouvidas? Que algumas histórias são tão poderosas que transcendem até a morte. Hoje você vai conhecer Mariana, uma mulher que fez exatamente isso. O que ela encontrou no porão mudou sua vida para sempre, e pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias que arrepiam e emocionam, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa. Agora sim, vamos descer ao porão. A casa na Rua das Acácias número 127 estava vazia há quase 10 anos quando Mariana finalmente conseguiu comprá-la por um preço que parecia bom demais para ser verdade. Era uma construção antiga, de 3 andares, com tijolos aparentes e janelas em arco que contavam histórias de uma época em que aquele bairro era nobre e próspero. Agora, cercada por prédios modernos e ruas barulhentas, a casa parecia um anacronismo, uma testemunha silenciosa de tempos melhores que insistia em permanecer de pé. Mariana tinha 32 anos e trabalhava como revisora de textos freelancer, o que significava que poderia trabalhar de qualquer lugar. Após o divórcio difícil e a necessidade de recomeçar, aquela casa representava mais do que um simples imóvel. Era uma promessa de renovação, um espaço onde poderia reconstruir sua vida longe das memórias amargas do apartamento que havia dividido com Eduardo por 5 anos. Na primeira noite, enquanto desempacotava caixas na sala iluminada apenas por uma lâmpada provisória pendurada no teto, Mariana ouviu. Era um som abafado, quase imperceptível, como um sussurro que vinha de algum lugar profundo da casa. Ela pausou, uma pilha de livros em suas mãos, e prestou atenção. Nada. Apenas o silêncio pesado de uma casa velha acomodando suas estruturas antigas. Deve ser o cansaço, pensou, voltando a organizar seus pertences. Mas na segunda noite, o som voltou. Desta vez, era mais claro. Uma voz. Ou algo que se parecia com uma voz. Vinha de baixo, das profundezas da casa. Mariana sabia que havia um porão. Tinha visto a porta trancada no corredor que levava à cozinha durante a visita com o corretor de imóveis. Ele havia dito algo sobre o porão estar inundado anos atrás e que o antigo proprietário o havia simplesmente trancado e esquecido. Não há nada de interessante lá embaixo, foram suas palavras exatas. Agora, com o ouvido colado no piso de madeira da sala, Mariana podia ouvir com mais nitidez. Não era bem uma voz humana, mas tinha cadência, ritmo, como se alguém estivesse tentando formar palavras através de um meio que não fosse feito para isso. O som subia pelas tábuas do chão, vibrando sutilmente sob suas mãos espalmadas. Seu coração acelerou. Ela se levantou rapidamente, uma mistura de medo e curiosidade começando a crescer em seu peito como uma planta selvagem. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Deitada no colchão inflável que havia montado no que seria seu quarto, ela ficou olhando para o teto, ouvindo cada rangido da casa antiga, tentando distinguir entre os sons normais de uma estrutura centenária e aquela voz impossível que parecia chamá-la das profundezas. Quando finalmente adormeceu, já eram quase 4 da manhã, e seus sonhos foram povoados por portas trancadas e escadas que desciam infinitamente para o escuro. Na manhã seguinte, Mariana decidiu que precisava ver o porão. Não por curiosidade mórbida ou por acreditar em alguma explicação sobrenatural, mas simplesmente porque era sua casa agora, e ela tinha o direito de conhecer cada centímetro dela. Afinal, poderia ser apenas um problema de encanamento, ratos nas paredes, ou alguma explicação perfeitamente racional que sua mente cansada havia transformado em algo sinistro durante a noite. A porta do porão era de madeira maciça, escura e manchada pela umidade e pelo tempo. Havia 3 fechaduras diferentes, como se sucessivos proprietários tivessem adicionado camadas extras de segurança ao longo dos anos. Mariana teve que chamar um chaveiro, um homem idoso chamado seu Roberto que chegou com uma caixa de ferramentas cheia de chaves antigas e dispositivos de arrombamento que pareciam pertencer a um museu. Essa casa tem história, comentou seu Roberto enquanto trabalhava na primeira fechadura, seus dedos ágeis manipulando as ferramentas com a destreza de décadas de prática. Meu pai costumava contar histórias sobre as casas antigas deste bairro. Dizem que antes de ser residencial, aqui era uma área industrial.
Algumas dessas casas foram construídas sobre estruturas ainda mais antigas, galpões, armazéns, até mesmo parte de um antigo hospital que foi demolido no início do século passado. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um hospital? Ela perguntou, tentando manter a voz casual. Sim, um sanatório, na verdade. Para doenças mentais, tuberculose, esse tipo de coisa. Claro, isso foi há mais de 100 anos. Provavelmente não tem nada a ver com sua casa especificamente, mas quem sabe? Às vezes essas construções antigas foram edificadas usando fundações e estruturas que já estavam aqui. Seu Roberto riu, um som seco que ecoou no corredor estreito. Desculpe, não quero assustá-la. Sou muito velho e gosto demais de histórias. Finalmente, com um clique satisfatório, a última fechadura cedeu. Seu Roberto se levantou, guardando suas ferramentas. Pronto. Agora é só puxar. Mas tenha cuidado, essas escadas antigas podem estar podres. E se tiver água aí embaixo como disseram, pode estar escorregadio. Ele olhou para ela com uma expressão estranhamente séria. Quer que eu desça primeiro para verificar? Mariana hesitou, mas então balançou a cabeça. Não, obrigada. Eu consigo. Quanto lhe devo? Depois que seu Roberto saiu, ela ficou parada diante da porta fechada por longos minutos, reunindo coragem. Lá de baixo, nenhum som vinha. Era como se o porão estivesse esperando, retendo a respiração, observando se ela seria corajosa ou tola o suficiente para descer. Quando finalmente abriu a porta, um cheiro de mofo e terra úmida invadiu suas narinas. A escada descia em ângulo íngreme para a escuridão completa. Mariana pegou sua lanterna potente e começou a descer, cada degrau de madeira gemendo sob seu peso. A temperatura caía a cada passo, e a umidade grudava em sua pele como uma segunda camada de roupa. Lá embaixo, o feixe de luz de sua lanterna revelou um espaço maior do que ela esperava. Um porão extenso com teto baixo sustentado por vigas grossas de madeira, pilhas de caixas velhas, móveis cobertos por lençóis empoeirados, e no canto mais distante, algo que fez seu coração parar por um momento. Uma porta. Outra porta, de metal desta vez, embutida na parede de pedra do fundo do porão. E dessa porta, tão sutilmente que ela quase pensou estar imaginando, vinha um brilho fraco, azulado, pulsante como uma respiração. Mariana ficou paralisada no pé da escada, a lanterna tremendo em sua mão. A porta de metal no fundo do porão não deveria estar ali. Pela planta da casa que ela havia visto na imobiliária, o porão deveria terminar naquela parede. O que havia do outro lado? Parte da fundação da casa vizinha? Um espaço entre construções? Ou algo mais antigo, algo que estava ali antes mesmo da casa ser construída? O brilho azulado continuava pulsando suavemente, e agora, no silêncio pesado do porão, Mariana podia ouvir a voz com muito mais clareza. Não eram palavras em português, ou em qualquer idioma que ela reconhecesse. Era algo mais primal, mais antigo, uma série de sons que pareciam ressoar não apenas em seus ouvidos, mas em algum lugar profundo dentro de seu peito, vibrando em sintonia com os batimentos de seu próprio coração. Olá, ela chamou, sua voz soando pequena e frágil no espaço confinado. A palavra ecoou pelas paredes de pedra e depois morreu. Por um momento, a voz do outro lado da porta parou. Então, como se em resposta ao seu chamado, recomeçou com mais intensidade. Havia urgência nela agora, uma qualidade suplicante que fazia Mariana dar um passo à frente, e depois outro, até que se viu caminhando através do porão em direção àquela porta impossível. Sua mente racional gritava para que ela subisse as escadas, saísse dali, chamasse alguém, qualquer um. Mas algo mais forte a puxava para frente. Era como se aquela voz a conhecesse, como se estivesse chamando especificamente por ela, esperando por ela todos esses anos que a casa ficou vazia. Mariana sentiu lágrimas quentes rolarem por suas bochechas sem entender exatamente por quê. Havia tristeza naquela voz, uma solidão tão profunda e antiga que fazia sua própria solidão pós-divórcio parecer insignificante em comparação. Quando chegou à porta de metal, Mariana estendeu a mão hesitante. A superfície era gelada ao toque, coberta por uma fina camada de condensação que brilhava sob a luz azul que emanava das frestas ao redor da estrutura. Não havia fechadura, apenas uma maçaneta simples, oxidada pelo tempo.
Ela segurou a maçaneta e sentiu uma vibração percorrer seu braço, como se uma corrente elétrica fraca estivesse passando através do metal. O que você é? Ela sussurrou para a porta, para a voz, para seja lá o que estivesse do outro lado. O que você quer? A voz respondeu, e pela primeira vez, Mariana conseguiu distinguir algo que soava quase como palavras: libertação, lembrança, testemunha. Os sons se misturavam e se sobrepunham, como se múltiplas vozes estivessem falando ao mesmo tempo, cada uma contando uma história diferente mas relacionada. Mariana sentiu um conhecimento instintivo crescer dentro dela, uma certeza que não vinha de pensamento lógico mas de algo mais profundo. Havia pessoas por trás daquela voz. Ou havia havido almas aprisionadas, memórias congeladas no tempo, ecos de vidas que terminaram naquele lugar de maneiras que ela mal podia imaginar. Lentamente, respirando fundo para acalmar seu coração disparado, Mariana começou a girar a maçaneta. Do outro lado, a voz cresceu em antecipação, um coro de sussurros ansiosos que ecoavam através das dimensões. A porta começou a se abrir, rangendo em seus gonzos antigos, e uma luz azul intensa jorrou através da abertura, iluminando o porão inteiro com um brilho fantasmagórico que não produzia sombras, apenas revelava tudo em detalhes crus e implacáveis. Do outro lado da porta não havia um cômodo, mas um corredor. Um corredor impossível que se estendia muito além do que deveria ser o limite da propriedade, talvez além do que deveria ser possível no espaço físico normal. As paredes eram de pedra lisa, diferente da alvenaria do porão, mais antigas, como se tivessem sido esculpidas em rocha sólida. A luz azul emanava das próprias pedras, uma luminescência suave que pulsava em ondas lentas, como uma maré etérea. Mariana deu um passo através da soleira e sentiu a temperatura cair ainda mais. Seu hálito formava nuvens de vapor diante de seu rosto. O corredor descendia em um ângulo suave, e ela podia ver que havia portas ao longo de ambos os lados, portas de madeira velha com pequenas janelas gradeadas no topo, como celas. Seu coração afundou quando a realização a atingiu: seu Roberto estava certo. Isto era parte do antigo sanatório, uma seção que havia sido esquecida, enterrada quando novas construções foram erguidas acima, deixada para apodrecer sob as fundações do bairro moderno. Mas havia algo mais. As portas estavam abertas, balançando levemente em gonzos invisíveis, e de cada uma delas emanava um fio tênue daquela luz azul, como se cordas fantasmagóricas conectassem todos os cômodos a uma fonte central em algum lugar mais abaixo no corredor. E das portas abertas vinham as vozes, agora claramente múltiplas, cada uma contando fragmentos de histórias em sobreposição confusa. Mariana caminhou lentamente pelo corredor, espiando através das portas abertas. Em cada cela, ela via resquícios de vidas interrompidas, uma cama de ferro enferrujada, presos às grades ainda visíveis manchas escuras que poderiam ser sangue ou simplesmente oxidação, paredes rabiscadas com palavras ininteligíveis, algumas em português arcaico, outras em idiomas que ela não reconhecia, um sapato solitário, pequeno demais para ser de adulto, um boneco de pano desfeito pelo tempo, seu rosto de tecido manchado e rasgado. As vozes contavam suas histórias em fragmentos. Eles disseram que eu estava doente, mas eu só via coisas que eles não podiam ver. 37 dias sem luz, 37 dias sem som, até que eu me tornei a própria escuridão. Meu nome era Helena, ou era Elias? Não consigo lembrar, já faz tanto tempo, tanto tempo. A água subiu até nossos pescoços e eles não vieram, simplesmente não vieram quando gritamos. Mariana pressionou as mãos contra os ouvidos, mas as vozes não vinham de fora, percebeu. Elas ecoavam dentro de sua própria mente, como se ao cruzar aquela porta de metal ela tivesse se aberto para uma frequência diferente de realidade, uma onde os ecos do passado ainda ressoavam com força total. Lágrimas rolavam livremente agora, lágrimas de horror e de uma compaixão profunda por todas aquelas almas esquecidas, aprisionadas não por paredes físicas mas por memórias não processadas, por mortes não reconhecidas, por sofrimento que nunca teve testemunhas. No final do corredor, havia uma última porta, maior que as outras, dupla, feita de madeira escura elaboradamente entalhada com símbolos que Mariana não reconhecia mas que faziam seus olhos doerem quando tentava focá-los. Desta porta vinha a concentração mais intensa da luz azul, e uma voz que dominava todas as outras, mais profunda, mais antiga, mais consciente. Você veio, disse a voz,
e desta vez as palavras eram perfeitamente claras, em português moderno. Finalmente, depois de tanto tempo, alguém veio. Alguém que pode ouvir, que pode ver, que pode lembrar. Quem é você? Mariana perguntou, sua própria voz soando estranha e distante em seus ouvidos. Eu sou o que resta, respondeu a voz. O último médico que trabalhou aqui, o homem que trancou as portas quando a água começou a subir, que escolheu ficar com seus pacientes em vez de fugir para a segurança. Eu sou o guardião involuntário destas memórias, o âncora que mantém estes ecos presos ao mundo. E estou tão cansado. Mariana se aproximou das portas duplas, cada passo pesando como se estivesse caminhando através de água espessa. Agora ela podia ver melhor os símbolos entalhados na madeira, não eram decorativos, mas algum tipo de escrita, talvez latina, talvez algo mais antigo. Palavras de contenção, pensou ela de alguma forma, conhecimento que simplesmente apareceu em sua mente. Alguém havia tentado selar o que quer que estivesse do outro lado. Não tente entender os selos, disse a voz do guardião, parecendo ler seus pensamentos. Eles foram colocados por aqueles que vieram depois, que sentiram algo errado emanando deste lugar e tentaram encerrá-lo de qualquer forma que conhecessem. Mas memória não pode ser selada por símbolos e boa vontade. Memória persiste. Dor persiste. E eu persisto. Como você morreu? Mariana ouviu-se perguntando, surpresa com sua própria coragem. Houve um silêncio longo, e então a voz respondeu, mais suave agora, carregada de uma tristeza que transcendia o tempo. Foi em 1924. Havia chovido por 3 semanas sem parar. O rio transbordou e a água veio rápida, mais rápida do que qualquer um poderia ter previsto. Este nível do sanatório, que já era utilizado para os pacientes mais problemáticos, foi o primeiro a inundar. Eu estava fazendo minha ronda noturna quando ouvi a água. Corri para destravar as portas das celas, mas o sistema de fechaduras era complexo, projetado para que apenas certos funcionários pudessem operá-lo, uma medida de segurança que se tornou nossa condenação. A voz fez uma pausa, e Mariana podia quase ver a cena se desenrolando, o médico desesperado, correndo de porta em porta enquanto a água subia, os gritos dos pacientes ecoando pelas paredes de pedra, o pânico crescente enquanto ele percebia que não conseguiria libertar todos a tempo. Consegui abrir algumas celas. 6 pessoas escaparam, subiram as escadas para os níveis superiores antes que a água bloqueasse a passagem. Mas havia 17 pacientes neste corredor. 17 almas sob meus cuidados. E 11 deles. A voz quebrou, um som áspero de emoção impossível após um século de morte. 11 deles se afogaram enquanto eu assistia, impotente, incapaz de abrir suas portas a tempo. A água subiu tão rápido. Ela estava no meu peito, então no meu pescoço. Eu poderia ter nadado para a segurança, mas como? Como eu poderia deixá-los? Então fiquei, segurei as mãos que conseguiam alcançar através das grades, e quando a água cobriu minha cabeça, eu simplesmente não deixei ir. Mariana estava soluçando agora, as lágrimas fluindo livremente. Você ficou. Você ficou com eles todos esses anos. Não foi uma escolha consciente, admitiu o guardião. Foi simplesmente impossível partir. Minha culpa, meu remorso, meu senso de responsabilidade, essas coisas se tornaram mais fortes que a morte. E então, quando os vivos vieram e drenaram a água, quando selaram este lugar e construíram sobre ele, quando esqueceram que havia corpos aqui embaixo que nunca foram recuperados, nunca foram enterrados adequadamente, nunca foram chorados, bem, esquecimento é sua própria forma de prisão. As portas duplas começaram a se abrir sozinhas, lentamente, revelando o que estava além. Era um cômodo grande, circular, com um teto abobadado que se perdia na escuridão acima. No centro, havia algo que parecia uma fonte ou um poço, cheio não de água mas daquela luz azul, agora tão intensa que era quase cegante. E em volta da fonte, Mariana podia ver formas, silhuetas translúcidas de pessoas. Alguns em pé, alguns ajoelhados, alguns flutuando como se ainda estivessem submersos em água invisível. Estes são eles, disse o guardião, e Mariana viu uma forma mais sólida que as outras. Um homem de meia idade com roupas antiquadas de médico, em pé ao lado da fonte com as mãos estendidas como se ainda estivesse tentando alcançar algo. Estas são as almas que não puderam partir. E esta
Ele gesticulou para a fonte de luz. É a memória coletiva do que aconteceu aqui. Cada momento de medo, cada segundo de agonia, cada respiração final, tudo está contido aqui, energizado pela minha recusa em deixar ir, transformado em algo que nem os vivos nem os mortos deveriam experimentar. O que você quer que eu faça? Mariana perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo de seu coração. Seja nossa testemunha, disse o guardião simplesmente. Lembre-se de nós. Conte nossa história. Não deixe que sejamos esquecidos novamente. Porque memória compartilhada, dor reconhecida, vidas honradas mesmo em morte, essas coisas têm poder. Poder para libertar. Mariana ficou na entrada do cômodo circular, olhando para as figuras espectrais que a observavam com uma mistura de esperança e medo. Ela entendia agora por que a casa havia permanecido vazia por tanto tempo, porque o preço era bom demais para ser verdade. Não era simplesmente uma casa velha com problemas estruturais. Era um túmulo sem lápide, um memorial não reconhecido, um lugar onde o trauma se cristalizara em algo quase tangível. Mas como? Ela perguntou. Como eu conto uma história que ninguém acreditará? Como eu faço as pessoas se importarem com algo que aconteceu há um século, com pessoas cujos nomes provavelmente foram apagados de qualquer registro? O guardião, e Mariana agora podia vê-lo mais claramente, um homem com rosto bondoso marcado pela exaustão eterna, cabelos grisalhos desgrenhados, olhos fundos que já viram muito sofrimento, sorriu tristemente. Você é escritora, não é? Revisora, editora, alguém que trabalha com palavras e histórias. Não foi coincidência que você foi atraída para esta casa. Havia uma razão pela qual eu consegui fazer você ouvir quando outros que passaram por aqui ao longo dos anos permaneceram surdos. Ele estava certo, Mariana percebeu. Quantas pessoas haviam morado aqui ao longo das décadas? O corretor mencionara vários proprietários. Mas nenhum deles havia ouvido o chamado, ou se ouviram, escolheram ignorá-lo, fugir dele. Ela poderia fazer o mesmo. Poderia simplesmente subir aquelas escadas, trancar a porta do porão, talvez até selar a entrada com concreto, vender a casa e ir embora, deixar que outro século de esquecimento envolvesse este lugar. Mas quando olhou para aquelas figuras fantasmagóricas, e agora ela começava a distinguir detalhes, uma mulher jovem com um vestido de hospital antigo, um homem idoso que gesticulava silenciosamente como se ainda estivesse tentando explicar algo importante, uma criança que não poderia ter mais de 10 anos quando morreu, Mariana soube que não poderia fazer isso. Não era apenas compaixão ou senso de responsabilidade. Era algo mais fundamental. Reconhecer em outros a mesma necessidade que ela própria sentirá após o divórcio, a necessidade de ser vista, de ser ouvida, de ter sua dor reconhecida como real e importante. Eu vou fazer isso, ela disse, sua voz ganhando força. Vou pesquisar. Vou descobrir os nomes. Vou encontrar registros do sanatório, da inundação, de vocês. E vou contar a história. Posso escrever um livro, um artigo, criar um memorial. Algo que garanta que vocês não sejam esquecidos. A reação foi imediata. As figuras espectrais se moveram, se animaram, e a luz azul da fonte pulsou mais brilhantemente. Mas o guardião levantou uma mão. Há um preço, ele disse suavemente. Para fazer isso adequadamente, para realmente entender o que aconteceu aqui e comunicar isso aos vivos, você precisará experimentar. As memórias na fonte são intensas, são traumáticas. Se você tocar a água, se você se permitir absorver o que está contido ali, você vai sentir o que sentimos. Você vai morrer nossas mortes, de certa forma. E isso vai mudá-la. Você nunca mais será a mesma. Mariana olhou para a fonte pulsante de luz azul. Medo apertou seu estômago, mas junto com o medo veio uma estranha sensação de propósito. Toda sua vida ela se sentirá à deriva, revisando as palavras de outras pessoas, vivendo nas margens das histórias de outros. Seu casamento havia sido assim também, sempre se adaptando, sempre em segundo plano. Mas aqui estava algo que era dela, uma missão que só ela poderia cumprir, uma história que precisava dela especificamente. Eu aceito, ela disse. O guardião assentiu lentamente, e havia respeito em seus olhos transparentes agora. Então aproxime-se. Coloque suas mãos na água da memória. E quando terminar, quando você retornar ao mundo dos vivos, lembre-se, você prometeu.
E promessas feitas aos mortos são as mais sagradas de todas. Mariana caminhou até a fonte. De perto, ela podia ver que o líquido azul luminoso dentro dela se movia de formas impossíveis, fluindo para cima e para os lados, desafiando a gravidade, formando padrões fractais complexos que doíam para olhar. Ela respirou fundo, estendeu as mãos e mergulhou-as na luz. O mundo explodiu. A água não era água. Era memória líquida, emoção condensada, experiência cristalizada em forma tangível. No momento em que os dedos de Mariana tocaram a superfície, ela deixou de ser ela mesma e se tornou eles, todos eles, simultaneamente. Ela era Helena Vasconcelos, 24 anos, internada porque via cores onde não deveria haver cores, porque ouvia música nas batidas dos corações das pessoas, porque o mundo era muito vívido e intenso para ela suportar sem gritar. Ela sentia a água fria subindo pelas pernas, entrando pela porta da cela que nunca se abriria, e o terror absoluto de perceber que ia morrer sozinha em um quarto de pedra, sem ninguém para segurar sua mão ou sussurrar que estava tudo bem. Ela era Tomás Ribeiro, 62 anos, um professor de literatura que havia tido um colapso nervoso após a morte de sua esposa e filho na epidemia de gripe espanhola. Ele sentia resignação calma enquanto a água subia, uma parte dele até agradecida de finalmente estar se reunindo com sua família, mas outra parte, uma parte pequena e desesperada, ainda querendo viver, ainda tendo histórias para contar. Ela era um menino sem nome, porque ninguém sabia quem ele era quando foi encontrado vagando nas ruas, falando em uma língua que ninguém reconhecia, e o sanatório era o único lugar disposto a levá-lo. 10 anos, talvez 11, e a água estava tão fria, tão escura, e ele chamava por uma mãe que não conseguia lembrar, em palavras que nunca aprendeu a pronunciar corretamente em português. Ela era cada um dos 11 que morreram naquela noite, e era também o médico, o doutor Henrique Tavares, sentindo a impotência absoluta de não conseguir salvá-los, a escolha impossível entre sua própria sobrevivência e permanecer até o fim, e então a decisão de ficar, de segurar as mãos que alcançavam através das grades, de sussurrar mentiras reconfortantes sobre resgate que estava vindo enquanto a água cobria seus rostos, um por um. Mas havia mais. Havia camadas sob as mortes individuais. Havia a história do sanatório em si, construído em 1887 sobre as ruínas de algo ainda mais antigo, uma estrutura colonial que havia sido usada para propósitos que os registros oficiais convenientemente omitiam. Havia dor mais antiga ainda, memórias de terra que absorvera sangue e sofrimento antes que qualquer estrutura fosse erguida, quando esta terra era território de pessoas cujos nomes foram apagados da história oficial. Mariana viu tudo. Sentiu tudo. E foi quase demais. Sua consciência começou a se fragmentar sob o peso de tantas vidas, tantas mortes, tantas camadas de trauma não resolvido. Ela podia se perder ali, percebeu com um terror súbito. Podia se tornar apenas mais uma voz na cacofonia, mais um espectro preso pela força das memórias sem testemunhas. Mas então sentiu mãos espectrais mas reais de alguma forma fundamental, segurando-a, puxando-a de volta. O guardião estava ali, e todas as outras almas, formando uma corrente ao seu redor, ancorando-a à sua própria identidade. Você não é nós, sussurrava o guardião em seu ouvido, sua voz cortando através do turbilhão de memórias. Você é a ponte entre nós e o mundo. Você deve permanecer você mesma para poder nos levar de volta à luz da lembrança. Gradualmente, dolorosamente, Mariana se separou das memórias. Ela as manteve com ela, sempre as manteria agora, gravadas em sua alma de forma indelével, mas recuperou seu senso de self, sua identidade como Mariana Costa, 32 anos, revisora, divorciada, a mulher que comprará uma casa mal assombrada e descobrirá que fantasmas eram apenas pessoas que ninguém se lembrará de chorar adequadamente. Ela puxou suas mãos da fonte, e a luz azul se agarrou a elas por um momento antes de fluir de volta. Estava tremendo violentamente, suor e lágrimas misturados em seu rosto, mas em seus olhos havia uma determinação férrea que não estava lá antes. Eu entendo agora, ela disse, sua voz rouca mas firme. Eu sei o que preciso fazer. Os meses seguintes transformaram Mariana de uma forma que ela nunca poderia ter antecipado. Ela se tornou obcecada, no melhor sentido possível, com o resgate de uma história que o tempo havia tentado apagar. Cada manhã, ela acordava com os nomes ecoando em sua mente: Helena, Tomás,
O menino sem nome que ela descobriu em registros antigos era chamado apenas de Paciente 47, e se dedicava à sua missão com fervor religioso. A pesquisa foi mais difícil do que ela imaginou. O sanatório tinha sido oficialmente fechado em 1928, 4 anos após a inundação, e os registros haviam sido distribuídos entre vários arquivos municipais, alguns perdidos em incêndios e enchentes subsequentes, outros simplesmente descartados como sem importância histórica. Mas Mariana era persistente. Ela vasculhou arquivos empoeirados na biblioteca municipal, convenceu funcionários relutantes a abrir caixas de documentos que não eram tocadas há décadas, entrevistou descendentes de pessoas que haviam trabalhado no sanatório, pescou fragmentos de memória oral de idosos do bairro que ainda se lembravam de histórias contadas por seus avós. Lentamente, meticulosamente, ela reconstruiu não apenas a noite da inundação, mas as vidas que foram perdidas. Helena Vasconcelos, ela descobriu, tinha sido uma pianista promissora antes de sua internação, com críticas elogiosas em jornais de 1920 guardadas em uma caixa em um museu local. Tomás Ribeiro havia publicado 2 volumes de poesia que Mariana encontrou em um sebo, obras belíssimas sobre amor e perda que agora ganhavam um novo significado conhecendo seu destino. O paciente 47 permaneceu anônimo, mas Mariana conseguiu determinar que ele provavelmente era filho de imigrantes italianos ou espanhóis, baseado em anotações fragmentadas sobre seu dialeto. Mas a parte mais importante da pesquisa foi descobrir a verdade sobre o Dr. Henrique Tavares. Ele não era apenas um médico competente, era um reformador, alguém que lutava por tratamentos mais humanos em uma época em que sanatórios frequentemente eram pouco mais que prisões. Ele havia escrito artigos defendendo dignidade para pacientes mentais, havia implementado terapias progressivas, havia lutado contra práticas cruéis comuns na época. E na noite da inundação, quando poderia ter fugido, escolhera ficar porque sua humanidade não permitia abandonar aqueles sob seus cuidados. Ele era um herói, Mariana disse em voz alta uma noite, sentada no porão que agora mantinha iluminado e organizado, olhando para a porta de metal que agora permanecia aberta. Ela vinha aqui regularmente, compartilhando suas descobertas com os espíritos que ainda residiam no corredor além. A luz azul estava mais suave agora, menos urgente, quase pacífica. Não um herói, veio a resposta do guardião, sua voz mais fraca do que antes, mas ainda clara. Apenas um homem que fez o que acreditava ser certo, mesmo quando custou tudo. Isso não é heroísmo, é simplesmente humanidade em sua forma mais pura. Com suas pesquisas completas, Mariana escreveu. Ela escreveu como nunca havia escrito antes, não apenas revisando as palavras de outros, mas criando algo inteiramente seu. Primeiro foi um artigo longo, publicado em uma revista de história local, detalhando a inundação de 1924 e as vidas perdidas. A resposta foi imediata e impressionante. Descendentes de funcionários do sanatório entraram em contato, oferecendo mais informações. Historiadores expressaram interesse. Um documentarista local perguntou sobre fazer um filme curto sobre o assunto. Mas o artigo era apenas o começo. Mariana expandiu sua pesquisa em um livro, Águas da Memória, a tragédia esquecida do Sanatório Santo Antônio. Ela negociou com a prefeitura e conseguiu autorização para transformar parte de sua propriedade em um memorial oficial. A entrada do porão foi reformada, tornado segura mais acessível, e uma placa foi instalada na frente da casa, listando os nomes dos 11 que morreram e do Dr. Tavares que ficou com eles. No aniversário de 1 ano desde que ela ouvirá pela primeira vez a voz do porão, Mariana organizou uma cerimônia de memorial. Foi pequena mas significativa. Descendentes das vítimas que ela conseguirá rastrear, membros da comunidade local, representantes da Associação de Saúde Mental que adotará a história como parte de sua missão de educar sobre o tratamento histórico de doenças mentais. Um padre local ofereceu bênçãos, palavras foram ditas, flores foram deixadas. Mas a parte mais importante aconteceu depois, quando todos haviam partido e Mariana desceu ao porão pela última vez de uma forma específica. Ela caminhou pelo corredor de pedra até o cômodo circular, onde o guardião e as outras almas esperavam. Está feito, ela disse simplesmente. Vocês foram lembrados. Suas histórias foram contadas. Vocês não estão mais esquecidos. A mudança foi imediata e profunda. As figuras espectrais começaram a brilhar, não com a luz azul de antes,
mas com algo mais quente, mais próximo do dourado. O peso que Mariana sentirá no ar desde que descera pela primeira vez ao porão estava se dissipando, como névoa sob o sol matinal. Obrigado, disse o guardião, e sua voz carregava um alívio tão imenso que fez Mariana chorar novamente. Durante 100 anos eu carreguei este fardo, mantive essas memórias, guardei essas almas. E agora posso finalmente deixar ir. Agora todos nós podemos. Um por um, os espíritos começaram a desaparecer. Não de forma triste ou assustadora, mas como flores se abrindo, como pássaros alçando voo, como algo que estava preso sendo finalmente liberado. Helena acenou para Mariana, sorrindo pela primeira vez, antes de se dissolver em luz dourada. Tomás segurou seu chapéu contra o peito em um gesto antiquado de agradecimento antes de desaparecer. O paciente 47, o menino sem nome, correu até Mariana e por um momento ela sentiu pequenos braços fantasmagóricos em volta de sua cintura em um abraço, e então ele também se foi. O Dr. Tavares foi o último a partir. Ele ficou de pé diante da fonte, que agora estava clara e vazia, sua luz extinta. Você me libertou de uma prisão que eu mesmo criei, ele disse. Minha culpa, meu senso de responsabilidade, meu amor por aqueles que não pude salvar, essas coisas me mantiveram aqui quando deveria ter partido. Mas você fez o que eu não pude fazer sozinho. Você transformou nossa tragédia em memória, memória em história, e história em algo que tem significado. Isso é o presente mais precioso que os mortos podem receber dos vivos. O que você vai fazer agora? Mariana perguntou, embora já soubesse a resposta. Vou descansar, disse o guardião com um sorriso de paz profunda. E talvez, em algum lugar além deste lugar, vou finalmente me reunir com aqueles que não pude salvar, e vou poder dizer que no final, de certa forma, eu consegui. Porque suas histórias vivem agora. E memória é outra forma de vida eterna. Ele tocou levemente o rosto de Mariana, um toque que era frio mas gentil, e então se dissolveu como os outros, partículas de luz dourada que flutuaram para cima e desapareceram através do teto de pedra, indo para seja lá onde vão as almas quando finalmente encontram paz. Mariana ficou sozinha no cômodo circular por um longo momento. O silêncio era absoluto, mas não era mais o silêncio pesado e carregado de antes. Era o silêncio de um lugar que cumpriu seu propósito, que contou sua história, que agora podia simplesmente ser. Ela subiu as escadas do porão, fechou a porta de metal pela última vez, mas não a trancou, porque não havia mais nada para ser contido, e retornou ao mundo dos vivos. Nos meses e anos que se seguiram, Mariana continuou sua vida, mas era diferente agora. Ela não era mais a mulher à deriva que havia comprado aquela casa buscando um novo começo. Ela havia encontrado propósito, significado, uma compreensão de que mesmo as dores mais antigas podem ser curadas quando são reconhecidas e testemunhadas. Seu livro ganhou prêmios. O memorial tornou-se um local de peregrinação para aqueles interessados em história local e em honrar os esquecidos. Mariana eventualmente se tornou palestrante, falando sobre a importância de preservar memórias difíceis, de não deixar que o tempo apague histórias inconvenientes. E às vezes, tarde da noite, quando estava sozinha em sua casa na Rua das Acácias 127, ela pensava poder ouvir algo vindo do porão. Não vozes desta vez, mas algo como música distante, ou risos, ou o som de pessoas finalmente em paz. Ela nunca tinha certeza se era real ou imaginação, mas também não importava muito. Alguns mistérios não precisam ser resolvidos. Alguns ecos são confortantes em vez de assustadores. A voz que saía do porão havia se silenciado. Mas a história que ela contou continuaria ecoando, uma geração após a outra, garantindo que Helena, Tomás, o paciente 47 e todos os outros, incluindo o guardião que escolheu ficar, nunca mais seriam esquecidos. E no final, percebia Mariana enquanto olhava para o teto do seu quarto naquela noite, não é isso que todos queremos? Ser lembrados. Ter nossas histórias contadas. Saber que nossa passagem por este mundo significou algo, deixou uma marca, tocou alguém de forma que persista além de nossa própria existência. Os mortos no porão haviam encontrado sua paz. E ao ajudá-los a encontrá-la, Mariana havia descoberto a sua própria. A casa na Rua das Acácias 127 não estava mais assombrada. Mas estava viva com memória, sagrada com propósito,
e cheia de uma paz que só vem quando velhas dores são finalmente reconhecidas e antigas histórias são finalmente contadas. E assim, a voz que saía do porão se tornou uma história que saiu para o mundo, transformando escuridão em luz, esquecimento em lembrança, e tragédia em um tipo diferente de beleza, a beleza de vidas honradas, mesmo um século após seu fim.